Olá, hoje o assunto é quente. Carlo Ancelotti, finalmente na seleção brasileira. Temos aqui um monte de material para a gente analisar, né? CNN Brasil, NSC Total, Trivela, Parlamento News, BP Money, Olympics.com, The Football. Até coisa do TikTok apareceu nessa história. Exato. Vamos mergulhar fundo para entender o que essa chegada significa de verdade, os desafios, a expectativa toda em cima desse nome. Que é gigante, né? Vamos nessa. Com certeza. E é uma contratação assim que acontece num momento bem agitado, digamos, da CBF, né? Hum. Muitas trocas de técnico recentes, a gestão sendo questionada, aí chega um nome do peso do Ancelotti. Isso levanta muita questão interessante sobre o timing e sobre a estratégia toda por trás. Pois é. A confirmação veio em 12 de maio de 2025, né, com contrato até a Copa de 2026. Isso. Ele assume mesmo oficialmente no dia 26 de maio e a estreia já está aí, 5 de junho contra o Equador. Acabou aquela novela que se arrastava, hein? Desde 2023 falando disso. Finalmente, né? Bateram um martelo. Mas olha, ele chega num cenário bem turbulento. Passagem rápida do Ramon Menezes, depois o Diniz, aí o Dorival Júnior. Uma estabilidade grande. Exatamente. Isso gerou muita crítica, sabe? Uma sensação de falta de rumo na CBF. E alguns analistas apontam justamente esse contraste. O Ancelotti vem de clubes europeus, super organizados, certinhos, Totalmente diferente. e encontra aqui um cenário que alguns descrevem como meio bagunçado. Teve até quem comentasse online, acho que vimos isso no TikTok, que talvez esse anúncio rápido da CBF foi meio para desviar o foco, sabe, de outros problemas internos. Faz sentido pensar nisso. E não é qualquer técnico, né? Vamos combinar. O currículo do homem é absurdo. 5 títulos de Champions League. 5. Campeão nas 5 principais ligas da Europa, 3 mundiais de clubes. O próprio presidente da CBF chegou a dizer que ele é o maior técnico da história. Palavras fortes. E o investimento acompanha essa moral toda, né? Falam num salário na casa dos 5 milhões por mês. Fora bônus, né? Imóvel no Rio, plano de saúde internacional. Nossa, é salário de CEO de multinacional mesmo. É um investimento que mostra o tamanho da aposta. E, taticamente, ele tem uma coisa que pode ser chave: a flexibilidade. Explica mais. A gente viu isso muito no Real Madrid, né? Ele mudava o esquema tático conforme os jogadores que tinha. Ora era 4-3-3, ora 4-3-1-2, até 4-4-2. Ele não é aquele técnico engessado num sistema só. Ele adapta Entendi. e valoriza muito a criatividade do jogador, sabe? Além disso, tem a fama de ser um mestre na gestão de grupo. Os jogadores falam dele como uma figura quase paternal, muito acessível. Isso é interessante. Bem diferente de outros nomes que foram cogitados antes, tipo o Jorge Jesus, que tem fama de ser mais rígido, né? Tanto taticamente quanto na disciplina. Exato. O estilo do Ancelotti é mais maleável, digamos. O que pode ser ótimo, mas também tem desafios. E o principal desafio talvez seja o tempo, né? A Copa de 2026 está logo ali. Ele vai precisar ser muito eficiente nos testes, nas convocações. Sem dúvida. E tem a grande questão: Neymar. Pois é. Como ele vai lidar com o camisa 10? Que, vamos ser sinceros, não joga regularmente desde 2022. E talvez o peso dele no vestiário hoje já não seja o mesmo de antes. Como encaixar isso? É um quebra-cabeça e tanto gerenciar essa situação, o nome histórico versus a forma atual, a dinâmica do grupo. E falando em grupo, já começam a pintar nomes, né? Vazou uma pré-lista aí. Ah, é? O que tem de interessante? Olha, tem uma mistura. Uma garotada que tá surgindo bem lá fora, tipo o zagueiro Alexandro, o lateral Caio Henrique, Anthony, Andrei Santos, o ponta Igor Paixão. Nomes para ficar de olho. E também gente forte aqui do Brasil: Pedro, Gerson, Wesley do Flamengo, Léo Ortiz, que tá no Flamengo também agora, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Oscar do São Paulo, até o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, apareceu. Uma mescla interessante mesmo. E os veteranos? Claro, Casimiro tá lá, e a dupla do Real Madrid, né? Vini Júnior e Rodrigo, que já conhecem bem o Ancelotti. É. Vai ser um trabalho de harmonizar tudo isso muito rápido.
Olhando de fora, a visão geral dos especialistas parece ser positiva, né? Traz um cara acostumado com o topo do mundo. Sim, vem como um passo para elevar o padrão da seleção, alguém com essa bagagem global. É raro a gente ter técnico estrangeiro aqui, né? Acho que ele é o terceiro ou quarto só na história da seleção principal. Bem raro mesmo. Mas aí vem o outro lado, que é a adaptação. Ele nunca treinou seleção na vida. E o ambiente da CBF, com essa pressão toda aqui do Brasil, essa percepção de desorganização que comentamos, é bem diferente do Real Madrid, do Milan, né? Com certeza. Será que aquele jeito Ancelotti de gerenciar estrelas funciona igual aqui? Talvez a presença de brasileiros que já trabalharam com ele possa ajudar muito nisso, sabe? Tipo Kaká, Cafu, alguém para fazer essa ponte cultural. É um bom ponto, então. Então, resumindo o cenário, temos um técnico multicampeão caríssimo, Caríssimo. chegando para liderar a seleção num momento bem delicado da CBF e com aquela pressão enorme por resultados rápidos, visando a Copa de 2026. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O Ancelotti é famoso pela gestão, pela adaptabilidade tática, mas ele está entrando num território totalmente novo para ele treinar uma seleção e num ambiente que, historicamente, é bem estável. O que será que vai marcar mais a passagem dele pelo Brasil? Vão ser os troféus, os resultados em campo? Ou será que ele consegue promover uma mudança mais profunda, talvez na cultura, na mentalidade da seleção? Fica aí a questão para a gente pensar.